Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Evangelho no Lar aqui do canal Alma Luz. É um prazer e uma alegria ter vocês aqui conosco, a gente fica muito feliz. Mas já vamos avisando de antemão que o tema hoje talvez seja um pouco meio complicado, meio difícil, polêmico. Mas a gente não se importa porque o que importa é causar justamente essa esse desejo, essa vontade de entender mais, de aprender mais, e às vezes isso é causado sim por uma quebra de paradigmas, né? Por uma contradição a princípio que a gente percebe em alguma coisa que alguém está falando, porque assim, a gente só consegue mudar a forma de pensar quando a gente se permite confrontar com os assuntos que a gente até hoje tinha como sendo certos, absolutos, certeza absoluta. E quando a gente é flexível o suficiente para olhar aqueles assuntos sob um outro ponto de vista, a princípio, claro, a gente às vezes não gosta, né? Quer proteger, né? Aquele conhecimento, aquele entendimento, não quer perder o controle, porque a gente aceitar uma nova informação, um novo ponto de vista, uma nova forma de ver o mundo, implica a gente destruir a antiga, né? A antiga normalmente ela tem que ir à terra, ser destruída para que em cima desse terreno limpo passe-se a se construir esse novo entendimento. E claro, esse processo ele é meio dolorido, ele é meio complicado. Mas eu acho que se você está aqui, é que você está aberto para isso. Então, que bom, fique aí com a gente, que a gente já vai entrar no assunto. Vinha de Luz, livrinho de mensagens, e hoje nós leremos a mensagem de número 46, que se chama Crescei. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é uma frase de Pedro que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que este ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Vamos então à nossa oração? A gente convida todos a fechar os olhos e ir respirando mais pausadamente, entrando em conexão com a espiritualidade superior, que prepara esse ambiente com tanto amor e carinho para nós, para que juntos possamos elevar a vibração do ambiente em que estamos e quiçá até num raio mais prolongado do bairro,
da cidade, do estado, quem sabe até do país em que estamos. Que unamos então os nossos pensamentos e sentimentos, elevando uma prece ao nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos pela presença em nossos lares, pelo seu Evangelho, por estarmos aqui hoje. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos ampara, nos protege e nos inspira. E rogamos ao nosso Mestre Jesus que também não nos falte o seu amparo, que o Senhor nos guie para um entendimento mais profundo, mas mais do que isso sempre, para a atitude, para sermos capazes de olhar para dentro, de analisar o nosso dia e perceber nos movimentos em que fizemos aquilo que talvez precise sim ser melhorado, alguma interação com alguém, algum pensamento, alguma situação que chegou a vir às vias de fato, que saibamos nos perdoar por novamente ter se deixado cair na ilusão da matéria, na ilusão da vaidade, e que a gente se levante na certeza de que o amparo não vai nos faltar. Mestre, se conosco hoje e sempre, muito obrigada, e que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Continuando o nosso Evangelho no lar, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós estamos no bloco Tentação de Jesus Cristo. Encorajamos realmente a todos que estão aí, se ainda não assistiram os vídeos relacionados aos primeiros versículos, que por favor vejam, porque a gente trata justamente de uma questão que é fundamental para o entendimento desse capítulo, que é justamente a questão da possibilidade ou não de Jesus ser tentado por qualquer entidade que fosse, né? Isso é muito importante. Mas, seguindo, né, o nosso estudo, nós estamos hoje no versículo de número 7, e ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Bom, Jesus está tendo uma conversa com o diabo, de acordo aqui com o evangelista, e o diabo acaba de dizer para ele que se tu és filho de Deus, te lança daqui abaixo. Ele está, né, no pináculo do templo de Jerusalém, porque aí os seus anjos, né, não vão te deixar cair, mais ou menos assim. E ele diz então, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Primeiro a gente, para analisar esse versículo, assim, o que ele está dizendo para o diabo, aqui o espírito das sombras, é muito claro, né? Ele tá, porque o diabo ele recita aqui um trecho das escrituras para Jesus, dizendo o seguinte: está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, né? Para justificar por que ele deveria se jogar, porque daí os anjos iriam salvá-lo. E ele diz: também está escrito, né, que não tentarás o Senhor teu Deus. E claro, para a gente poder comentar esse versículo, a gente compreende a posição de Jesus frente a qualquer espírito das sombras que eventualmente estivesse tentando tentar Jesus, né? É uma ilusão da parte de quem quer que seja, essa é a grande verdade, mas que a pessoa, o ser que está ali fazendo o que quer que esteja fazendo, não tem essa consciência ainda, não é capaz de enxergar Jesus em sua enormidade, espiritualmente falando, e por isso acha que consegue fazer esse tipo de armadilha e que Jesus se permitiria de alguma forma, né, cair nessa tentação. Mas
isso estando claro para nós na questão do Evangelho, a gente precisa analisar aqui, porque a frase de Jesus, ela está se remetendo a também um trechinho de um texto das Escrituras, que claro, reforça, né, o nosso papel como criaturas, como seres emanados da fonte criadora, e que, como tais, por melhores e maiores que a gente seja, espiritualmente falando, a gente nunca vai ser maior do que o Pai. Nunca vai ser maior do que o Pai. Tá? Então, nós como individualidades somos muito importantes, vamos alcançar, assim, alturas de evolução espiritual nem imaginadas por nós, mas por mais alto que a gente chegue, a gente ainda não deixa de ser filhos, vamos colocar assim, do Pai. A gente não se torna o Pai por causa disso, né? A gente vai trabalhar muito próximo dele, a gente vai estar exteriorizando os pensamentos dele. A gente pode talvez colocar assim para uma facilidade de entendimento, mas a gente não vai ser ele, tá? Então, isso é muito importante para a gente poder entender esse versículo. E aí, nessa condição, e agora, né, saindo das alturas em que talvez um dia, né, talvez não, todos nós um dia chegaremos, muito mais para frente do que hoje, né? Não vai ser tão imediato assim. Mas saindo disso e voltando aqui para nossa realidade, é possível que um ser na nossa condição, no nosso tamanho, tente a Deus de alguma forma, sob o ponto de vista de Deus agora, né? Deus olhando para nós como suas criaturas. Não há nada que a gente fale, que a gente faça, que a gente pense que pode causar nenhuma cosquinha nesse sentido em Deus. Não existe, não há. Deus está absolutamente fora, sabe? Se Jesus está fora disso, se Jesus não se permite cair em tentação, esse ser infinito que a gente chama de Deus, ele não há como, gente. É absolutamente impossível sob o ponto de vista de Deus para a criatura. Agora, as criaturas, elas se colocam muitas vezes numa posição que elas acham, assim como o diabo acha que pode estar tentando Jesus, ele acha que está tentando Jesus com as coisas que ele está falando. Às vezes nós achamos que somos capazes de tentar a Deus, os santos, as divindades, o espírito familiar, o mentor. A gente acha que pode tentar, né? Toda vez que a gente diz, se você fizer isso para mim, eu vou fazer isso para você. Colocando condições para nossa melhoria, ou para termos melhores atitudes, ou para, sabe, nos tornarmos seres melhores, sendo que só por essa atitude mostra que a gente não está sabendo direito o que é se tornar um ser melhor. Mas aí tem um ponto que eu acho fundamental a gente tratar aqui nesse momento, que eu sei que a gente vai acabar tocando, talvez em feridas, por isso que eu disse da polêmica, mas a gente não pode se importar nesse momento com isso, porque o mais importante é a gente buscar o entendimento. Por que a gente está falando isso, né? E aí a gente tem, por exemplo, as promessas que a gente faz, né? Muitas vezes, todos nós que viemos do catolicismo, eu sou uma pessoa que vem do catolicismo, conhece muito bem as promessas,
né? Já viu, sempre que é feriado de Nossa Senhora ou, sei lá, Páscoa, a gente vê pessoas em procissão, né? Pagando promessas. Existe até um filme, né, que chama O Pagador de Promessas. E assim, gente, a gente não vai falar aqui sobre a fé das pessoas, isso a gente fala daqui a pouco. Vamos falar sobre o ato da promessa. Porque normalmente o que a gente faz? A gente promete fazer alguma coisa se a gente alcançar determinada graça. Ou seja, a gente está barganhando com a divindade. Meio que, sabe quando aquelas histórias, né, da pessoa pegar o Santo Antônio, a estatuazinha de Santo Antônio e colocar de cabeça para baixo num copo com água, até que a pessoa se case. Isso talvez hoje em dia não exista mais, mas isso antigamente era muito comum. Até que a pessoa se case, ou seja, você consegue fazer um paralelo aqui com o diabo tentando Jesus? A pessoa, ela acha que só pelo fato dela ter colocado Santo Antônio de cabeça para baixo na água, ela vai conseguir um marido. Ou ela conseguiu um marido. Quando ela consegue esse marido, ela acha que o fato dela ter colocado o Santo Antônio de ponta cabeça na água foi o que ajudou ela a conseguir o marido. Ou seja, na cabeça infantil, espiritualmente falando, nossa, a gente acha que a gente pode, sabe, fazer esse tipo de negociação com a espiritualidade superior. E não me levem a mal, eu acho que eles dão muita risada lá do outro lado, você quer saber? Porque eu sei que, assim, creio que deva ser insignificante, né? Porque isso demonstra uma falta de entendimento, uma falta de conhecimento, né, um apego a tradições, né, passadas, que não correspondem com a realidade que está mais, que se corrobora mais pela vibração, pela sintonia, pela ressonância, né, como a gente fala sempre. Então, uma pessoa que age dessa maneira, ela demonstra que está ainda parada no tempo, né, espiritualmente falando. Com relação ao seu conhecimento a respeito da espiritualidade. Não quer dizer que essa pessoa é uma pessoa ruim, ou que essa pessoa não faz coisas boas, né? E também não quer dizer, como eu disse, talvez o espírito que foi um dia Santo Antônio, se ele pudesse ver isso, ele dava risada, creio eu, né? Então, assim, aqui tá dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. E a gente continua fazendo esse tipo de coisa. Se eu conseguir o emprego, eu acendo uma vela, não sei o que lá. Se a minha mãe melhorar, eu faço uma missa, não sei o que lá. Se eu sarar dessa doença, eu vou de joelhos até tal, tal, tal. A gente falou que ia falar depois, né? Pode ser um instrumento de fé que para a pessoa funciona de alguma forma, porque ela vai estar condicionando a sua melhora, ou a melhora da mãe, ou a conseguir um emprego, ao amparo que ela vai receber do alto, né? E fazendo com que então ela, assim que receber a graça, ela então pague a sua promessa. Só que, gente, a graça, ela é de graça. A graça, ela vem para bons e para maus. A chuva cai sobre a cabeça de bons e maus. O sol brilha para bons e maus. Um novo dia se inicia para bons e maus. Deus, ele ampara a todos
indistintamente. Ele protege a todos indistintamente, porque existe uma coisa que é uma das coisas mais sagradas dentro das leis universais, que é a lei da liberdade. O Pai nos presenteia com a liberdade para que façamos da nossa vida aquilo que a gente bem entende dela. E claro, a gente arca com as consequências das nossas escolhas, pois assim tem que ser. Mas é que Deus, né, o Criador, ele não quer nenhum robozinho que faça exatamente aquilo que é esperado dele. Ele não quer nenhum autômato, ele não quer nenhum bitolado. Ele quer que a gente pense por si só, escolha por si só. Quebra a cabeça, não tem o menor problema, porque ele sabe que ao quebrar a cabeça, né, ao bater a cabeça num obstáculo, isso vai trazer para a gente um questionamento, uma reflexão, que vai fazer com que então aquela situação seja usada numa próxima oportunidade como experiência. Seja para não mais bater a cabeça, ou seja para bater a cabeça do outro lado da cabeça agora, mas não mais desse lado, né? Então essa parte, ela é extremamente importante, a liberdade é fundamental. Então por isso que Deus dá de graça, em forma de graça, para todos indistintamente. Ou seja, não é necessário fazer nenhuma barganha, nenhuma promessa, nada com a divindade. Porque se está no nosso momento de receber aquela graça, independente da promessa, independente de fazer ou não promessa, aquilo vai acontecer. Igualmente verdade é, se não está na hora daquilo acontecer, você pode fazer a promessa mais difícil da face da terra, que não vai acontecer. Agora, a gente deve sim falar nesse aspecto sobre a questão da fé. Falamos já um pouquinho, mas é muito importante que a gente não, com essa fala, não desmereça as atitudes que as pessoas têm guiadas pela sua fé. E isso é fundamental, é super importante, a gente alimentar a nossa fé, a gente exercer a nossa fé da forma como a gente tem a liberdade para fazê-lo, inclusive com uma promessa, se é do desejo da pessoa fazê-lo. A gente está aqui só para dizer que a promessa não vai trazer o resultado que a pessoa quer. O que vai trazer o resultado que a pessoa quer é o contexto da vida dela, o planejamento reencarnatório, a forma como ela leva a vida dela aqui, as necessidades dela como espírito, tantas outras coisas, né? Mas às vezes é importante para a pessoa, pela fé, para que ela se conecte, para que ela não perca as esperanças, continue com o pensamento positivo, né? A gente, por exemplo, sabe que não há nenhuma necessidade de imagens, por exemplo, para a gente se conectar com a espiritualidade superior. A gente pode fazê-lo sozinho na nossa casa em um momento de meditação, né? Só que se a pessoa que o faz com uma imagem, com um terço, né? Ó, eu uso meu negocinho aqui. A pessoa que o faz, se ela se sente mais segura, mais confortável, fazendo dessa forma, através de uma conexão que uma estátua dá para ela, como que a gente vai ser tão maldosos a ponto de dizer isso aí não serve para nada, isso aí é uma bobagem, e tirar aquilo da pessoa, por exemplo? A pessoa sente, ela se sente desamparada, ela não consegue mais fazer a conexão, porque a conexão dela era baseada naquilo que ela tinha na frente dela, no terço que ela tinha na mão dela. Então, assim, é um desserviço que a gente faz se a gente tenta impor as nossas crenças e os nossos valores para outras pessoas.
Bom, é isso que a gente queria falar hoje. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Se você tiver água para ser fluidificada, a gente pede que você coloque à disposição, porque vamos pedir por ela também, tá bom? Mestre amado, obrigada pela mensagem, por esse ensinamento que está no Evangelho de Mateus, por compreendermos o nosso papel perante a divindade, por entendermos que esse Pai soberanamente justo e bom, de todo amor e bondade, não precisa que a gente passe por nenhuma dificuldade ou sofrimento para nos prover com as graças, com as dádivas que podem chegar até nós. Que a gente compreenda que muito mais vale as nossas atitudes no bem do que qualquer promessa vazia que a gente faça, por mais sofrimento que a gente possa passar em nome dela. Que a gente compreenda esse Pai sempre sob um ponto de vista cada vez mais expandido, mais abarcante, desse tamanho incomensurável do amor que nos envolve, nos protege, nos guia sempre. Que a gente tenha consciência desse amor, que todo o resto vai sendo adicionado e a nossa fé vai se fortalecendo cada vez mais e vai permitindo que a gente torne-se um elemento participativo nos nossos processos de cura, para que possamos atingir os nossos objetivos aqui enquanto encarnados e desencarnados também. Mestre amado, a gente pede pela sua misericórdia que as nossas águas que são colocadas nesse momento à disposição para serem fluidificadas recebam o influxo de paz e de amor e de saúde, de vida que vem das fontes mais límpidas da espiritualidade superior, e que a gente possa, ao tomá-la, receber exatamente aquilo que os nossos corpos e nós, enquanto espíritos, estamos precisando. Nós gostaríamos de aproveitar para pedir também por toda a humanidade, mas hoje principalmente pelos animais, por todos os animais que estão hoje na face da Terra, sejam eles os nossos pets, aqueles que a gente cria como filhos, que a gente tem um amor profundo e que certamente estamos também auxiliando na sua evolução espiritual, mas também por aqueles maiores, aqueles que vivem ainda de forma selvagem ou aqueles que estão hoje presos, sendo abusados e maltratados só para poder entreter algumas pessoas por alguns momentos. Que nós nos tornemos conscientes também do nosso papel em não alimentar essa indústria que causa dor e sofrimento. E quem sabe assim a gente tomando cada vez mais consciência do papel dos nossos irmãos menores na vida da nossa comunidade no planeta Terra, a gente vá também deixando de se alimentar da carne que eles nos provêm hoje, doando suas vidas por nós, e tenhamos assim uma capacidade de promover um equilíbrio maior no nosso planeta Terra, auxiliando assim aos nossos irmãos menores também a seguir os seus caminhos de evolução espiritual. Que o seu amparo nunca nos falte, Mestre. Muito obrigada por tudo e que assim seja. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.